Pronto, retornando, vamos lá então. Partida agora, questão de número 5. A questão do número 5, vocês estão conseguindo aí corrigir, né? Fazer as correções corretamente. Então, a partir da questão do número 5, o que nós vamos ter aí? Após ter lido o período de crise no Brasil holandês, responda com atenção as perguntas que seguem. Então, a vai dizer o seguinte: o que ocasionou o conflito entre holandeses e luso-brasileiros? Gente, tudo vai começar com a Companhia Ocidental das Índias, né? Quando isso é criado pelos holandeses para combater o embargo espanhol, que era para prejudicar alguns países, entre eles a Holanda. Então, tudo começa lá. Então, você vai corrigir assim, né? A partir da Companhia das Índias Ocidentais, qual era o propósito? A Companhia das Índias, né, tinha esse propósito de primeiro, combater o embargo espanhol e tentar recuperar o dinheiro perdido, né, e tempo, né, perdido durante os períodos, né, da administração de Nassau, certo? Deixa eu só voltar um pouquinho a explicação. Maurício de Nassau, ele vem com a Companhia das Índias e ele faz muitos investimentos, né, em Portugal, certo? Qual era a ideia dele? A ideia de Maurício de Nassau era entrar em um acordo tanto com os donos de engenho quanto os holandeses. Ele seria essa ponte, né, que fazia essa aliança, essa intermediação. Só que muito dinheiro foi gasto. Por quê? Porque foi emprestado dinheiro a esses donos de engenho e agora os holandeses queriam esse dinheiro de volta, certo? Então tudo começa na Companhia das Índias, com a Companhia das Índias, né? E com esse dinheiro que foi emprestado, né? Então você vai colocar assim: a partir da Companhia das Índias tinha que se recuperar, né? O dinheiro e o tempo que foi investido com Maurício de Nassau, né? E a partir daí os holandeses então eles cobravam as dívidas contraídas com esses engenheiros, né, que fizeram dívidas e não pagaram, certo? Essa é então a questão A. A B vai dizer o que foi a Batalha das Tabocas, né, Monte das Tabocas, né? Então você vai começar, claro, né, com o Monte das Tabocas. Foi um conflito que aconteceu entre os brasileiros, os holandeses e os lusos brasileiros, né, que era Portugal e brasileiros, na região da Vitória de Santo Antão, zona da Mata Pernambucana, e deu início ao processo de insurreição pernambucana. A C, como é que ocorreu o fim da presença holandesa em Pernambuco, né? Vai começar lá em Recife, né? Então, a partir do cerco de Recife pelos portugueses em 1653, fazendo com que os holandeses, que já estavam prejudicados financeiramente por conta de uma guerra contra a Inglaterra, eles se rendessem um ano após, né, em 64. A sexta questão você vai completar aqui a cruzada, né, ou o diagrama, certo? Então diz: A diz assim: a artista que retratava a natureza veio ao Brasil a partir de Nassau, né? Aí você tem aí letra A, né? Não é um nome brasileiro, então a pronúncia é diferente, mas vai ser Eckhout, né? O Eckhout, né? Você tem aí na letra A. A B vai dizer artista que retratava o cotidiano, cujo irmão era arquiteto e veio com Nassau. É B. Você vai colocar aí Francis Potts, né? A pronúncia seria mais ou menos essa. A C, considerado traidor pelos lusos brasileiros, é a letra C, lá no diagrama. Quem foi considerado, né? Calabar, né? Na verdade era Francisco Calabar o nome dele, mas você coloca só Calabar, aí mesmo. A D, cresceu muito com a invasão holandesa, tornando-se um refúgio para os escravos. Gente, o que foi, né? Então, os escravos acabaram fugindo para lá. Letra D vai ser os palmares, né? Que a gente fala muito quando fala de quilombo, né? Então, os palmares se tornam um refúgio para os negros, principalmente a partir dos holandeses. A E diz: Felipe II era seu neto, por isso sentiu-se apto a assumir o trono português. Aí aquela parte lá que quando Dom Sebastião morre, não tem quem ocupe o trono dele. Então, a letra A, como é que ficaria então aí, né? Seria Dom Manuel, porque Dom Manuel, por essa questão da parentesco, então ele achava assim no direito. Então a é Dom Manuel. A G, seu nome foi alterado por Nassau, né? É o nome da nossa querida, né, Recife. Então você vai colocar Recife aí. E H
funcionário da Companhia das Índias que objetivou consolidar o domínio holandês no Brasil? Quem é o funcionário que veio com a Companhia das Índias com essa ideia? Eu vou para lá porque eu tenho que fazer isso. Quem foi? Maurício de Nassau, né? Você vai colocar só Nassau porque não dá para colocar todo o nome dele. Aí, batalha na qual os holandeses e luso-brasileiros se enfrentaram na zona da mata pernambucana. A gente acabamos de falar, né? Que é o Monte das Tabocas. E a última letra movimento que acreditava que no retorno do rei morto em Alcácer Quibir, né? Qual era o movimento, né? Que ficou como lenda, né? É o movimento do sebastianismo. Vamos lá, sétima questão. Você vai explicar, de forma resumida, claro, os motivos que levaram à revolta dos irmãos Beckman, a revolta Beckman, né? Então, nós temos algumas coisas. Nós temos a questão da pobreza, né, que afligia muito, ou crescia muito, né, lá no Maranhão. Você vai ter os fazendeiros que passaram a escravizar muitos índios. Você vai ter, por conta disso, vai ter um conflito entre os jesuítas, porque os jesuítas não queriam a escravização dos índios. E você vai ter também a companhia que foi criada, a Companhia do Comércio, né, onde a proposta era, se deu uma proposta que seria dado, né, às pessoas, por exemplo, a resolver a questão da escravidão, né? Isso não foi resolvido. Então, por conta dessas coisas, você vai ter, então, a revolta dos irmãos Beckman, ou revolta Beckman. Gente, tem muita coisa, mas aqui são as partes principais, né? Vamos lá, então. A oitava questão, você vai marcar apenas as questões corretas em relação ao Recife, né? E a administração de Nassau. Então, você vai ter aí, se você optou, tá? No segundo quadrado, ele tem assim, mudança do nome da cidade de Recife para Mauritazardes, né? Mais ou menos isso, né? Desculpa porque a pronúncia não é uma pronúncia nossa atual, né? Você marcou também correto. A A3 vai dizer modernização do Recife, incluindo medidas de saneamento, construção, também é essa. Concessão de empréstimos aos senhores de engenho também, né? Houve essa concessão aí, né? Eles fizeram esse empréstimo aos senhores de engenho. Desculpa aí pela pronúncia da mudança, né, do Recife para esse nome, porque não é uma coisa que é habitual, tá? A penúltima questão, você vai dizer se é verdadeiro ou é falso, tá? Sobre o quê, professora? Sobre a Guerra dos Mascates. Então vamos lá. Primeiro diz, foi logo após a expulsão dos holandeses. Foi logo após a expulsão dos holandeses que aconteceu a mudança da capitania e ela foi desenvolvendo? Não, então é falso. Vamos lá, o que mais? Na época, os latifundiários constituíam um grupo que descendia de famílias holandesas, né? Não, os latifundiários não vinham daí. Então é F. Os comerciantes novos ricos eram descendentes de escravos e casados com portugueses também não eram, certo? Falso. Os comerciantes foram apelidados de mascates. É certo isso, correto. Marque aí, verdadeiro. Olinda, na época, era a capital de Pernambuco e Recife gerava impostos, né? Ela cresceu bastante por causa dos comerciantes. Correto. A última, os senhores da terra organizaram seus homens para impedir a emancipação de Recife. Certo? Certo. Verdadeiro. E a última questão, para a gente encerrar. Após o término da Guerra dos Mascates, quais foram as consequências desse conflito? Houve consequências ruins? Sim. Você começa falando, é muita coisa, então você vai só especificar, né, algumas. Primeiro, houve muita luta, né, você vai ter autoridades coloniais que vão intervir através de uma nomeação do governador, né, em 1711. O que mais? O consumo, ou seja, Recife foi... ela é equiparado, elevada, né? A cidade, né? Houve isso, né? Recife foi equiparado a Olinda, né? Equiparado a Olinda, né? Ficou como capital, né? O que mais, professora? E você vai ter a vitória desses comerciantes. Nessa guerra, quem vai vencer realmente são os mascates, que eram, assim, apelidados, os comerciantes. Você vai ter também que Dom João VI, né, querendo resolver, ele vai anistiar, né, todos os envolvidos nessa disputa, certo? Ele vai dar tipo como se fosse uma liberdade, tá? Bom, e aí nós vamos ter a promoção, né, da cidade ao posto da capital de Pernambuco. Que cidade era, né? A cidade que se destacou bastante por essa questão do comércio. Então você vai ter aí uma promoção
uma elevação da cidade de Pernambuco, né, que no caso aí vai ser, manteve as prerrogativas políticas do Recife, promoveu a cidade ao posto. Então, Recife, ela vai ser promovida a cidade vai ser promovida a capital de Pernambuco por conta da questão do avanço aí financeiro, certo? A gente fica por aqui, nos veremos na próxima aula, tá? Cheiro.